Boa noite, pessoal. Nosso sétimo encontro da disciplina de Organização, Sistemas e Métodos. Nesse momento, então, a gente dá continuidade. Nosso assunto é arranjo físico. Nós paramos nesse slide, onde nós falamos ali sobre, aqui, né, sintomas de que há necessidade, né, de que seja feita uma análise do arranjo físico. As próximas imagens, então, vão mostrar algumas situações, problemas, e a ideia era fazer um bate-papo com vocês, assim, ou vocês refletirem, né? No presencial você consegue ver um pouco da reação, do tipo assim, isso é normal, no meu escritório também é assim, na empresa onde eu trabalho é assim mesmo, né? Ou se dá um baque assim, e o cara diz assim, pô, ainda bem que no local que eu trabalho não é assim, né? Ou alguém pensa em, já trabalhei num lugar parecido, né? Vou mostrar algumas imagens para trocar uma ideia. É claro que eu também tentei pegar umas coisas assim mais estranhas, né, no primeiro momento. Então vamos lá. Primeira imagem, né? Então assim, imagine, né? Porque hoje em dia, na nossa turma, onde o que acontece, né? Anos atrás, a indústria contratava muito fortemente, então você tinha muitas pessoas trabalhando na indústria. A nossa região é uma região onde você tem a questão da construção civil forte, né? Mas quem está no mercado de trabalho, curso de administração, ciências contábeis, o cara trabalha, tipo, tá dentro do escritório, né? Ou às vezes trabalha na área comercial, mas não é a questão assim de estar lá no chão de fábrica. Diferente, às vezes, talvez quem está fazendo engenharia da produção, que daí você tem esse contato maior, ou às vezes já coordena uma equipe e está acompanhando o dia a dia dentro de uma indústria. E diferente também, enfim, né, boa parte do mercado de trabalho, em termos de recrutamento, seleção para trabalhar, hoje em dia a gente tem, né, muito mais forte, saiu da indústria, foi para a prestação de serviços. A gente já comentou em outro momento esse movimento, e agora a gente está indo também num movimento, inclusive, das pessoas se organizarem mais em home office, sem ter a necessidade de trabalhar no ambiente de trabalho. Então, assim, aqui, imagine que você está trabalhando na empresa, né, no seu escritório, beleza, tem tudo pastinha organizada, né? Só que assim, ó, você tem que achar um documento e daí fala assim, em que local está esse documento? Lembra que a gente falou antes no intervalo sobre o arquivo único? Aí a pessoa não vai colocar lá no sistema do computador assim, né? Na cadeira, porque está em cima de uma cadeira, né? Cadeira tal, monte tal, né? Imagina a loucura para achar isso aqui. Talvez pensando nisso que vem todo um processo de digitalização, né? Que é uma loucura que a pessoa, né, dá encaminhamento, localizar aqui nesse sentido. Legal. Então, né, se a gente for observar também aqui, olhando na tela, né, diferente quando a gente está um pouco mais distante, mas se vocês estiverem olhando, vocês vão ver também, ó, olha a posição que a funcionária aqui, ela tá, o pé dela não alcança o chão, e ela tá aqui, ó, digamos, trancando aqui a circulação das pernas. Cara, vai passar um determinado momento, a pessoa vai sentir ali até, né, dormência nas pernas, porque está trancando a circulação aqui, tá? Beleza. Até a coluna dela está sem apoio, né? Está sem apoio, a coluna dela está sem apoio também, né? Então, assim, quando a gente trabalha, o cara tá com ânsia de ganhar dinheiro, o cara vai lá, trabalha, faz, coisa e tal. Mas depois começa a passar um tempo, o corpo sente, tá? A pessoa começa a sentir dores, né? Às vezes a pessoa nem sabe assim, é por causa do meu ambiente de trabalho. O cara começa a sentir dor, não sabe do que. Claro, o cara ficou o dia inteiro sentado ali, trabalhando no computador, quer ter o máximo de produtividade, mas ergonomicamente ali não tá fechando a conta, né? Beleza. Aqui tem uma imagem aqui, né, da cadeira, né? Aqui dá até para ver, ó, para mim tá bem grande na tela, né? Geralmente não olho que tá no telão, não olho tão próximo, né? Então aqui a gente consegue ver assim a arrumação da fiação ali, né? Cara, tá uma loucura, né? Esse aqui é o lixeiro, ó, né?
Não sei, não sei. Ó, aqui, o que acontece? Você, ó, ali era só, pedindo para voltar na imagem anterior ali, né? Dizendo ali que talvez não sabe se é um refrigerante ou não, ou se o cara deu uma desestressada ali, não sei. Ô, professor, Ó, oi. só para fazer um comentário, eu fui faz uns 2 meses, fui com a minha mulher, a gente precisou ir ali na Secretaria da Educação aqui de Itapema, Sim, é daí para pior, tá? sim, muito documento, né? É muito parecido, é daí para pior, assim, uma bagunça generalizada, é caixa arrebentada, cheia de papel, escapando assim, jogado no chão, papel por cima da mesa, sujeira. Assim, ó, muitos aqui de nós, da turma, vão decidir por, né, para ou vão decidir por empreender, ou vão decidir, né, tem vários caminhos, né, na verdade, a administração possibilita vários caminhos. Então, tipo assim, ó, o cara vai empreender, aqui a gente tá vendo umas imagens, já dá para o cara dar um clique na mente dele, né? Ou se não, pode ser pode ser, né, que a pessoa venha trabalhar para alguém, ou vire sócio de um negócio que deve empreender, né, mas vire sócio, ou vire um funcionário que depois, com a possibilidade de ser um sócio no futuro, e isso aqui é um cuidado que a pessoa tem que ter, porque assim, ó, se você entrar num lugar assim, ó, e a pessoa disser assim, ó, não, pode deixar, eu te auxilio, eu faço aqui toda a documentação, né, ó, vamos ver, por exemplo, assim, ó, Itapema a gente tem muita imobiliária, né, o mercado imobiliário é muito forte, movimenta muito dinheiro, e daí o cara fala assim: ó, vou montar imobiliária. Pessoal, eu jamais deixaria qualquer papel numa imobiliária que tivesse com uma documentação assim, o cara vai perder meus documentos. O cara vai perder meus documentos, né? Claro, pode ser imobiliária, poderia ser uma contabilidade, coisa e tal. O cara, se ele tiver coragem de entrar, porque às vezes até dá até vontade de fugir, né? O cara nem pisa dentro. Mas se ele entrar, cara, aí não há santo. O cara pode ser a melhor pessoa da face da Terra. É a questão daquela imagem ou daqueles primeiros segundos, daqueles segundos iniciais que diz assim, ó, aqueles segundos iniciais que a pessoa ou ela confia ou ela não confia. Aqui, pelo que a gente está vendo, a sensação que a pessoa vai ter é do tipo assim, ó, vão perder meu documento, tá tudo bagunçado, e pesa muito, né? Eu tive um amigo, quer dizer, tenho um amigo que eu gosto bastante dele e ele é bem realista, assim, né? Então, no primeiro momento eu falei para ele assim, ó, eu queria dar uma olhada aqui no negócio, me foi ofertado aqui um negócio, o que que tu acha, né? Como é que tá a situação? E quando ele chegou, ele já falou assim, ó, Rafael, eu já vi isso aqui, né? Então, assim, ó, são os detalhes, né? Então, por exemplo, do local, que eu pedi para ele dar uma olhada comigo, ele entrou, ele falou assim, Rafael, aqui, ó, pintura descascada aqui, essa entrada aqui, dá a impressão assim, ó, que o cara não tá bem. Né? Tipo assim, ó, ou tu já arruma isso aqui de cara, ou dá a sensação do tipo que o cara tá meio capengando, sabe, financeiramente. Então, é óbvio que o cliente nunca vai dizer isso para você. O cliente já não diz, mas ele não confia. Só para relatar essa situação, eu tive um caso de um. Será que a gente pode contar? Acho que posso contar, porque na verdade tenho bastante carinho, a pessoa é super bacana, né? Não vou dizer quem, tá? Não vou dizer quem. Mas assim, ó, tem uma construtora que ela é muito benquista na região, tá? Muito benquista. Ela fez uma série de torres. O empreendimento dela tem uma praia artificial, né, aqui na região. É um sonho de consumo assim de muita gente, porque tipo assim tem toda uma área social, é lindíssimo e tudo mais, ok? Tá? Se identificaram, se não identificaram, não precisa falar no chat, não precisa, né, não precisa falar no áudio para ficar gravado, mas assim, se não falar no chat, beleza. Que ele não disponibiliza, não aparece. Mas assim, ó, chegou um empresário para comprar um apartamento nesse local, bem no começo. Lembra que eu falei em alguns momentos que os empreendimentos estavam todos no começo? Não era lá no empreendimento que eu falei, era num próximo, ok? E essa pessoa que eu conheci, cheguei a conhecer, amizade, tudo mais, depois eu conheci a pessoa depois. Ele, na época, ele era gerente comercial dessa empresa, né? E
Ele conversou então com o cliente, que demonstrou bastante interesse, e todo esse empreendimento com praia artificial estava muito no começo ainda, na época. E ele falou, não, então o senhor faz o seguinte, o senhor aguarda um pouquinho, que o construtor vai vir, já que ele queria tanto falar com o construtor. Quando o construtor chegou, sabe como é que o construtor chegou? Você imagina que cada apartamento na época o apartamento mais barato hoje em dia não é esse os preços, tá? Os preços já são outros, vocês sabem que já são outros que o mercado mudou, mas na época um apartamento dele não saía por menos de 1.300.000. Né? Um outro concorrente dele na época trabalhava com 700, 800 mil, então o preço dele já era bem mais alto que o outro, e ele chegou no local com um Golf, veículo da Volkswagen, um Golf, que era o Golf da filha dele. O carro dele estava na oficina, enfim, e chegou com um Golf. Sabe o que o possível ou potencial comprador falou? Ele olhou para o cara do lado, né, que era o gerente de comercial, que era meu amigo, né? Que na época eu não conhecia ainda ele. Ele olhou e falou assim, cara, tu me desculpa, mas esse cara com um Golf, ele não vai construir esses prédios. Ele não vai conseguir, ele já não tem cacife agora. Tá? Por isso, talvez, que você tem empresários na construção civil que hoje em dia não estão mais conosco, né? Mas tipo o Rogério Rosa, que daí o cara chegava, tinha um Rolls Royce, né? O cara tem um Rolls Royce, tem poucos, né? Depois foi vendido pro cara de Curitiba, né? Mas assim, o cara tem o carro, daí o cara fala, não, então esse cara vai construir. Cara, mudou alguma coisa na capacidade técnica da pessoa? Não, né? Não, né? Não, né? Então, assim, tinha esse carro, tinha aquela outra Mercedes, né? Que ela abre a porta naquele formato estilo gaivota, né? Eles falam aquela porta gaivota que ela sobe, né? Então vocês observem, né? Esse exemplo que eu quis dar, como a questão da imagem ou daqueles primeiros segundos pesam, né? Não foi nem os primeiros segundos da pessoa, foi os primeiros segundos do carro, né? Tipo assim, o carro que a pessoa chegou, que o cara já disse se o cara teria ou não teria condições. O cara deve ter se arrependido de não ter comprado, com certeza, né? Com certeza, o empreendimento tá lá lindo e maravilhoso, né? E inclusive outros lá que foram feitos e coisa e tal, né? Outras coisas bem legais, né? Mas é isso. Né? A mesma coisa em relação ao seu escritório. Às vezes você não investe e pode causar uma má impressão. Né? Eu tive uma situação assim recente, fui num determinado local, aí o leite estava tudo meio feio, assim, eu falei, cara, não senti confiança. A pessoa quer cobrar um valor X, só que o local está muito decadente, assim, deu um mal-estar, assim, eu olhei e falei, cara, esse cara tá financeiramente aqui arrasado. Aí a pessoa falou para mim, não, Rafael, talvez em São Paulo é diferente, tem muita preocupação com roubo, com furto, não sei, a lógica pode ser outra, né? Mas eu olhei assim e falei, cara, mas não tá legal, né? Então tá, não é só trocando, às vezes, fazendo um bate-papo com vocês, porque às vezes a gente foca muito na questão, tipo assim, vou pensar o conteúdo, parte técnica, e numa bobeada dessas ali, a pessoa não entende por que as coisas às vezes não fecham, né? E às vezes o não fechar é uma questão ali que envolve a imagem, né? A imagem que a pessoa tem, ou a primeira imagem que a pessoa tem ali do seu negócio. Beleza, aqui um exemplo, né, da questão da altura, a pessoa não consegue nem pegar os documentos, então, quando a gente fala de arranjo físico, é necessário, né, que tenha todo um estudo, né, para que a pessoa consiga, não precisa nem ser um grande estudo, né, o cara não precisa ser um gênio da engenharia, né, às vezes tem umas mensagens ali no Facebook que a gente vê e outras coisas, dizendo assim, cara, o pessoal antigamente já fazia, por que hoje em dia com tanto estudo a pessoa não consegue colocar, ou botar uma escada, ou fazer de uma forma decente que a pessoa consiga alcançar os documentos, né, ou que pudesse subir uma escadinha aqui e pegar. Beleza, aqui é uma brincadeira só, né? Que você tem vários documentos, né? E às vezes se o cara reclama que o documento dele não vai para frente, não anda, eu acho que esse documento físico, ele vai aqui para dentro do cofre, ó, dentro do banheiro, dentro do cofre, fechado e sem chave, do tipo assim, nunca mais vai se saber desse documento, ele vai ficar aqui até desaparecer todo mundo, tá? Beleza. O que envolve, então, o estudo do arranjo físico ou layout? Né? Esse estudo ele envolve a posição das áreas de trabalho,
a posição do maquinário, das máquinas, onde é que é o melhor local para as máquinas ficar, os pontos de armazenamento. Vocês vão ver que às vezes você tem, digamos assim, ó, um grande espaço para armazenamento, mas você tem unidades ali de abastecimento das máquinas, né? Locais onde você tem ali um espaço onde o produto pode ficar. Por exemplo, né? Na tinturaria industrial a gente tinha, né, um espaço onde ficava todo o estoque do material, e a gente tinha um outro espaço que era já determinado ali para a produção do dia. Então, aquele grande estoque ele era fechado, ficava fechado até por uma questão de controle, né, de inventário, e daí depois o que ia tocar a produção da madrugada e coisa e tal, já estava tudo separado, então, né, com as soluções e tudo, para que também não inviabilizar, não dá para o cara trancar tudo às 7 chaves, né, às vezes o cara é bastante controlador, mas daí o negócio não vai funcionar. Também, a posição do trabalho manual ou do trabalho intelectual, os meios de suprimento e o cuidado com os acessos, né, para que você tenha, né, o acesso de forma que você consiga, né, se movimentar com facilidade, se você precisar movimentar algum equipamento, alguma coisa, ou passar, né, para que você tome esse cuidado. Aqui também, a gente vai ver alguns princípios, né, que é o seguinte: o que a gente está vendo de arranjo físico serve para tudo, né? Serve inclusive para sua casa. Tenho conhecido que, na verdade, não é um conhecido meu, né? Na verdade, ele já era um senhor na época. Ele era o pai, né, de um colega. E o que ele fez? Quando ele foi planejar a casa dele, ele queria fazer a casa dos sonhos. Então, ele fez a casa dos sonhos. Só que ele não queria, tipo, pagar aluguel e ir construindo a casa dos sonhos. Ele decidiu o seguinte: eu vou fazer o projeto da minha casa e eu vou começar com ela pequena. E depois eu vou expandindo ela, né? Só que o projeto já estava todo pronto, possibilitando o quê? Havendo uma flexibilidade de expandir. Então, assim, primeiro ele fez alguns cômodos, depois ele foi ampliando os cômodos, com uma baita mansão. E não ficou com aquela cara de enjambrada, não foi puxadinho que o cara foi fazendo, mas ele fez em etapas, né? Ele fez em etapas a construção. A mesma coisa em relação a uma indústria, né? Você não precisa pegar ela, você está começando e fazer ela enorme, ela ficar ociosa. O ideal é que você planeje ela, sendo possível, é claro, depende de toda uma análise, né? Mas você constrói ela com a possibilidade de você flexibilizar, e se você adquirir mais equipamentos e tudo mais, você conseguir ampliar isso ali na produção, né? Sem com que você tenha que ir para um novo local, ou sem com que você tenha que parar todo o parque fabril para modificar ali a posição que vai alterar todos os equipamentos, né? Então, a possibilidade de, sei lá, aumentar mais uma linha de produção, alguma coisa, e fazer alguns ajustes. Isso é bem, bem importante, essa flexibilidade para uma expansão. Essa posição aqui menciona, né, tudo dentro do fluxo de trabalho. O layout, ele corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização. E ele envolve também a preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da atividade desempenhada. Também a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matérias-primas, né? O que a gente vai fazer? Até já comentando alguns pontos que vai adiante, né? Se eu tenho pessoas que trabalham em um ambiente insalubre, eu vou isolar elas, né? O ideal é que eu nem tenha ninguém lá dentro. Tipo, se eu tenho um ambiente que ele é muito frio, né, ou que precise ficar refrigerado, o ideal é que eu não precise botar todo mundo lá para virar pinguim ou ter que trabalhar de casaco, né, ou super encasacado. O ideal é que, tipo assim, eu tenho um computador super moderno, a gente não, mas em outras turmas a gente falou sobre o tal do computador quântico, tem uma temperatura, não sei o quê. Então, assim, se ele precisa de uma característica específica e não é interessante para os demais, que ele fique num local isolado, né? Professor, sei lá, exemplo tipo de quem trabalha com a caldeira, né? Vai com vapor e tudo mais, então é um ambiente mais quente, né? Eu não preciso botar toda a empresa para ficar ali naquele calor da caldeira. Então eu tenho
a pessoa com o mínimo de exposição, né, possível, e não todo mundo. Então você vai isolando as áreas, ou que tem muito ruído, ou que tem a questão do produto químico, né, a questão do calor, ou agente químico, né, dentre a questão dos agentes nocivos. Isso também vai influenciar na questão, né, da possibilidade de alguém depois ter direito a receber um adicional, né? Professor, é pelo adicional? Não, não é pelo adicional. É porque, na verdade, a sua folha de pagamento vai ficar mais alta, né? Você tem lá o risco de acidente de trabalho, né? E o tal do FAP, que ele vai influenciar ali, conforme o ambiente, quanto mais insalubre, quanto mais risco de trabalho, vai fazer com que a sua tributação seja maior. Você vai acrescendo, né? Vai de 1, 2 e 3, e depois o FAP ele pode chegar a 2 vezes o valor, então pode chegar a 6%. Né? Então, a ideia qual que é? É o teu ambiente mais salubre possível, a menor exposição. Com isso, você tem um ambiente mais saudável para as pessoas, excelente, né? Esse é o objetivo. E, além disso, você também vai pagar menos tributo. O que acontece é que o funcionário ele entende que ele trabalhou num ambiente insalubre, ele vai buscar aposentadoria especial, né? E o empregador, como ele quer pagar menos tributo, quando ele apresenta a documentação, a LTCAT e tudo mais, diz que o cara trabalha num ambiente que é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Em muitos casos não é essa a verdade. Em muitos casos, o EPI que a pessoa usa, chamado de equipamento de proteção individual, ele não consegue resolver a questão do risco como um todo, tá? Beleza. A respeito do arranjo físico, né? Aqui uma imagem, ó, pensando na ideia da linha de produção, né? Os operários, ó, as bancadas aqui, ó. Mostra aqui as bancadas para as pessoas terem as ferramentas, né? E daí o veículo vai passando e cada um dos funcionários tem a sua bancada e vai desenvolvendo ali a sua etapa do processo. É claro que isso mudou, isso é mais moderno, né? E diferente de que tem várias pessoas, você tem aqui os equipamentos, tá? Por que também isso? Pelo seguinte, ó. Eu fui em alguns eventos relacionados à questão previdenciária, questão, inclusive, com médicos peritos, tá? O que acontece? Um trabalhador, vocês pensem o seguinte, deixa eu voltar uma imagem aqui. Essa imagem aqui, o carro tá no chão, não tem ninguém embaixo dele. E nessa imagem aqui também. Mas tem situações onde a pessoa tem que fazer uma determinada atividade e essas soldas, elas são por baixo do carro. Né? O solda, o parafusar. E o que acontece? Tinha os trabalhadores que eles ficavam assim, ó, com a mão para cima e com aquela pistola, tá? Para parafusar. Então você pensa o seguinte, que você tá assim, ó. Quem aqui vai na academia, frequentou, todo mundo já fez academia, né? Frequentou a academia, você sabe que esse exercício aqui do ombro, aqui, ó, geralmente a pessoa não levanta tanto peso. Não estou falando de puxar, né? Mas o levantar aqui, esse exercício do ombro aqui, ó, cara, né? É diferente do cara fazer um supino 45, não sou entendido, né? Mas o pessoal fazer, ele tem muito mais força do que com o ombro, ok? Isso aqui, ó, a pessoa fica horas trabalhando, fazendo isso aqui, cara, é batata. Era 100% dos trabalhadores com o problema, tá? No ombro e tudo mais, com afastamento, auxílio-doença, e a empresa tendo que pagar ali umas indenizações, dependendo da situação, grandes, tá? Então, o que é a modernidade? Isso não estou falando do século passado, estou falando, inclusive, do século XXI, aqui na nossa região do Paraná, tá? Então, assim, ó, o que aconteceu? O que aconteceu? Você vai com isso fazendo o quê? Você vai automatizar os processos. Essa é a nossa ideia aqui na administração, né? Você vai automatizar o processo e, inclusive, utilizar das tecnologias para que você não tenha o desgaste do ser humano. Ninguém quer deixar todo mundo ali inválido, né? Ou de tanto fazer com problema ali de DORT, né? Ou com algum outro agravamento de uma situação. Em muitos casos, a pessoa já tem uma certa doença hereditária, degenerativa, só que o trabalho que a pessoa exerce faz com que haja algo chamado, né,
vai fazer com que a pessoa tenha um agravamento muito mais rápido. E a pessoa não responde pela doença degenerativa, não, mas ele vai, né, vai responder pelo agravamento ou pelo fato do trabalho que ele fez fazer com que, digamos, essa doença se manifestasse mais rápido, tá? Beleza. Aqui a questão da linha de produção. Eu gosto de comentar sobre isso, porque quando eu tive a minha primeira graduação, você pensa assim, será que o empregador é bonzinho? Em muitos casos, sim, né? Em muitos casos, sim. Mas assim, a maioria dos casos, na verdade, é por causa da fiscalização, né? Ou a pessoa sofreu umas multas. Realmente, no nosso país, né? É difícil ser empresário, é bem difícil ser empresário, né? Porque o cara tenta fazer da melhor forma, o cara vai ver, o cara começa a ser autuado, e a pessoa fala assim, meu Deus, mas o que aconteceu agora? Não, a gente teve uma alteração legislativa e agora é assim, né? Eu vejo, por exemplo, na questão da emissão dos PPPs, cara, o empregador não sabe emitir aquele PPP. Ele pede para uma empresa que fez toda a análise, fez o LTCAT emitir. Eles emitem errado. Aí o INSS diz que não recebe. Então, assim, ó, poxa, né, para não falar um palavrão, poxa, né, cadê o apoio ao segurado? Né? O cara paga lá a vida inteira. Imagina se você botar seu dinheiro todo mês num banco, imagina se você colocasse todo o dinheiro no mês no banco e você ter o atendimento demônio que o cara tem lá. O cara é tratado às vezes que nem sei lá o quê, né? Ou que nem quando você passa na frente, tem um prédio aqui na região que se olha assim, o prédio tá todo decadente. Ninguém colocaria o dinheiro lá, né? Mas o cara é obrigado, então acontece. Mas assim, ó, não deveria acontecer. Né? O INSS, então, devia prover treinamento para todas as empresas ali, para fazer o documento correto, ou para as empresas que fazem o LTCAT, né, para conseguir fazer. O que acontece, na verdade é uma puta maldade, desculpa o palavrão, uma baita maldade, que é assim, ó, o INSS mudou o formulário. Aí ele diz assim, olha, não valeu porque mudou o formulário. Vou dar um exemplo na questão da atividade rural. Mudou o formulário. A lei falou de mudar o formulário? Não. O INSS falou de mudar o formulário? Aham. Tá, e aí o que ele quer dizer? Aí ele chega para o segurado e diz, não, esse formulário aqui eu não aceito mais, agora tem que ser nesse outro formulário. Professor, só por curiosidade, porque a pessoa apareceu depois para mim, né? Mudou muita coisa o formulário? Não, cara, não mudou. O que aconteceu? Negaram o benefício. Tá? Quando mudou? Foi tipo um caso assim que era a pessoa entrou com pedido em setembro, eles tinham mudado o formulário em setembro. Tipo, vou mudar o formulário agora. Que bom, né? Vamos mudar. Não, mas, cara, ninguém consegue acompanhar essa loucura assim. É por isso que tem tanto movimento para advogado, né? Ó, não deveria, tá? Não deveria, deveria ser bem fácil, o segurado devia ir lá, devia pedir o benefício, deveria receber, né? Agora tá melhorando, tá indo mais rápido. Aqui é a questão da linha de produção, todo mundo trabalhando. Eu acho que eu já comentei com vocês uma vez que eu fui assim numa linha de produção assim, que era toda a questão aqui desde o abate até a fabricação do alimento, né? A gente foi orientado para que a gente não ficasse assustado com a situação e que a gente agisse como uma forma normal, era o trabalho das pessoas, né? E que não era para ninguém fazer assim, ai meu Deus, não sei o quê. Pô, o cara tá lá ganhando sustento pela sua família. O local é bem limpo, o local é bem higienizado, todo mundo trabalhando e coisa e tal. E, claro, né, dependendo, você não tem sensação, você está como se estivesse trabalhando, como se estivesse fazendo área têxtil aqui, né, é produção, é velocidade, coisa e tal, funciona, mas assim, ó, a questão ali da produção bem legal, né, isso eu estou falando já uns 18 anos atrás, assim, que eu fui visitar, tá? Ó, aqui um outro exemplo, né? Você vê na empresa de cima. Isso aqui, ó, tá vendo essa imagem de cima que a gente tem? É como a gente tinha quando você não tinha tudo com câmeras, né? Você tinha o escritório do gerente no mezanino e ele ficava assim mais alto, ele conseguia ver toda a produção, ó, que nem a gente tá vendo aqui. Aqui um outro exemplo, né? Os princípios, então, a respeito, né, relacionados ao arranjo físico layout. Então, vamos lá. Princípio da economia do movimento.
O objetivo é, né, encurtar a distância entre os operários e as ferramentas. Esses são princípios que devem ser utilizados, né? Princípio do fluxo progressivo, maior continuidade do movimento entre uma operação e a subsequente, sem paradas, sem voltas, sem haver cruzamento, lembra que a gente falou para ninguém ficar se barrando, tanto para homens quanto para os equipamentos. Princípio da flexibilidade, propiciar rearranjos econômicos em face das inúmeras situações que as empresas podem enfrentar. Foi o que eu comentei, uma situação de expansão, uma situação que a empresa, num determinado momento, é mais interessante a importação, daqui a pouco muda a situação, se torna mais interessante a exportação, né? Importação depois vira exportação, então uma empresa conseguir fazer essas adaptações. Princípio da integração, integração entre diversos fatores de um processo de trabalho, né? Então são princípios aqui que devem ser analisados. Aqui, né, toda a questão da linha, ó, e as pessoas ficam paradas e as caixas, né, vão circulando. Objetivos, obter um fluxo de informações eficiente, que o né, não só as informações, mas que o trabalho, o fluxo de trabalho também seja eficiente, utilizar a área da melhor forma possível, possibilitar ou facilitar a supervisão e a coordenação, reduzir a fadiga do empregado. Então, assim, num dos casos, o funcionário tem que correr para um lado para o outro, que nem um maluco. Na outra situação, ele pode ficar numa situação sem que ele tenha que fazer uma quantidade enorme de movimentos, uma quantidade menor. Lembrando a vocês, né, a preocupação, que nem aquele filme lá do Charlie Chaplin, para que a pessoa não faça um trabalho tão repetitivo, né, que haja monotonia, o cara fica cansado, né, o cara faz um trabalho monótono, igual, e é um cuidado, porque assim, não só para o empregador, na questão assim, o meu empregado faz um trabalho monótono, né, tipo, não se pensa tanto nisso, né, mas o que acontece é o seguinte: a pessoa tem a prática de fazer, e aquilo é tão... Imagina a pessoa fazer 10 anos o mesmo processo, e que é um movimento braçal, assim, né? O cuidado é o seguinte, além de algumas doenças ali, né, pelo movimento repetitivo, mas a preocupação é que a pessoa faça aquilo já desconcentrado, com um risco maior, né, de um acidente de trabalho, né? Você pensa o seguinte, vocês são jovens, né? Quando aprender a dirigir, meu Deus do céu, né? O cara aprende a dirigir, ele só olha para frente, né? O espelho retrovisor, né? Coisa, e não tira o olho, né? E se você fala assim, viu? O cara fala, não posso ver nada, tô dirigindo, né? Aí vai passando um tempo, o que acontece? Aí a pessoa dirige, né? Já liga o rádio, desliga o rádio, ou, sei lá, o multimídia que tem no carro, né? Liga, desliga, já confere, né? Passado mais um tempo, o cara já tá, né? Mexendo no rádio, mexendo no celular, com uma coisa comendo na mão. Como faz tudo isso, não sei. Mas o cara já está fazendo trocentas mil coisas ao mesmo tempo, né? E não está mais com aquele nível de concentração. A mesma coisa o trabalhador. O trabalhador faz aquilo há trocentos mil anos, né? No começo, o cara tinha que estar muito concentrado para fazer. Depois de um tempo, às vezes o cara já está com a cabeça em outro lugar, ou já está tentando ganhar uma grana extra, já nem dormiu direito, já está meio sonolento. É aquela atividade onde tem muito risco de sofrer algum acidente de trabalho, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Por isso que é bom, assim, manda o cara levantar, dar uma volta, toma um café, faz, né? Para não ficar só naquele movimento repetitivo. Às vezes o café, nem aquele negócio de levantar, que nem vocês trabalham no computador, levanta do computador, vai tomar um café, não é nem tanto pelo café, claro, café também, mas para sair um pouco de ficar muitas horas olhando só para a tela do computador, né? Facilita a supervisão e a coordenação, né? Reduz a fadiga do empregado, isolar, né? Os objetivos, isolar elementos insalubres, ruídos, vapores, iluminação, né? De outras, aumentar a flexibilidade para as variações necessárias, clima favorável para o trabalho, então, ambiente mais organizado, tudo certinho, vai motivar a equipe, e também, né, para impressionar, né, os clientes e os visitantes. Então, você
como é bacana, né, quando você vai numa empresa assim, tudo funcionando perfeito, o cara fica encantado, ele sai para todo mundo dizendo, cara, nunca vi uma empresa tão legal, tão bem organizada que nem tal empresa, né? O cara está fazendo a propaganda de graça do seu negócio. Etapas. Primeira etapa, um levantamento, né, das necessidades da situação, aí é feita uma crítica desse levantamento, então, analisar ali quais são as principais dificuldades para a consecução, aí depois, planejamento da solução e a crítica da solução, ou seja, faz o levantamento dos dados, verifica, faz uma crítica, não, isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar, como é que vai funcionar, planeja a solução, a crítica do planejamento. Planeja a solução, faz o planejamento ali, né? Efetivada a escolha do novo layout e após a aprovação dos usuários, deve ser programada a implantação dessa solução, né, que melhora apenas as necessidades da organização. Então foi feito aquele planejamento, foi feita a crítica do planejamento, e daí você vai, então, escolher o novo layout e preparar o pessoal, né, que vai operar o equipamento para que haja essa mudança. B, identificar, né, todos os itens do equipamento no plano do layout, etiquetando as peças para facilitar a mudança. Aqui, a gente está falando de layout. Vocês vão ter um outro semestre que vocês vão trabalhar com vocês vão ter disciplina de gestão da qualidade. Em gestão da qualidade vai ser conversado com vocês a respeito de um programa chamado Programa 5S. O Programa 5S é conhecido lá fora como housekeeping, né, que é como se fosse manter a casa em ordem, né, tipo, do popular mesmo, assim, né, tipo, e o programa 5S, ele é utilizado para que você tenha o comprometimento dos funcionários. Eu acho que eu comentei com vocês quando a gente falou de gestão socioambiental, quando a gente, quer dizer, não falei sobre o programa em si, mas talvez falei que esse programa ele é utilizado quando a pessoa vai implantar a ISO 9001, ou, na semestre passado a gente falou da ISO 14001. Que o objetivo, o que é? É você ter o comprometimento dos funcionários. Os funcionários eles vão cuidar do ambiente de trabalho, organizar, ver o que é útil, o que não é. Aí é que nem que ele está falando, aqui vai ser feita uma mudança. Então ele está dizendo assim, o próprio funcionário vai etiquetar como é que vai ser, para onde é que vai. Então você tem o comprometimento deles aqui também, tá? Então assim, o que vocês vão aprendendo, vocês vão podendo pegar, né? Um pouco de cada um, ou tudo de tudo, né, e desenvolver ali mudanças, sejam mudanças incrementais ou mudanças radicais dentro da organização, com base em todo o conhecimento que vocês têm no curso de administração, que é bem bacana, né. Eu tive a oportunidade de fazendo, né, o que eu ia aprendendo na faculdade, eu tive autonomia para poder fazer as alterações na empresa, claro que nem tudo era possível, né, mas tinha uma certa carta branca para ir fazendo mudanças, então foi bem legal, muitas coisas fui, né, colocando em prática, as coisas que você vai vendo, assim, vou tentar isso aqui, vamos tentar, ou vamos verificar isso que eu aprendi, como é que a gente pode fazer aqui na empresa, ou será que dá para fazer da melhor forma, então é bem bacana. Aí beleza, ele fez toda a identificação, etiquetou as peças, depois ele faz o controle dos resultados, ou seja, pequeno período em que a equipe deve acompanhar a mudança a fim de verificar se a solução foi a melhor possível ou se ainda teria necessidade de fazer mais alguns ajustes, que é tipo como se fosse um pente fino, né, uma sintonia fina, que eles falam, não é pente fino, é sintonia fina, que é tipo, fez a alteração, ficou bom, mas ainda tem algumas coisinhas que poderiam melhorar, chama sintonia fina. Professor, o que é o pente fino? Pente fino é um negócio lá do INSS para dizer assim, cortar alguns benefícios, né? Eles fazem tipo uma análise para ver quem não se enquadra, está fora, e que daí vai ser cortado. Como é que pode ser feito o levantamento da situação atual? Aqui, né, como uma sugestão, a pessoa pegar uma planta baixa, né, aqui ele dá a sugestão, os autores dão a sugestão, a escala preferível é 1:50, por exemplo. As vias de acesso, a análise dos pontos de localização, a análise das instalações do imóvel, né, onde é que fica o ponto do ar-condicionado, o ponto da luz, ponto do gás, né, onde é que tem as tomadas, para daí ajustar onde é que você vai botar os equipamentos. Imagina que você quer fazer uma disposição física, mas daí não tem a energia elétrica, né? Ou você decidiu colocar ali, mudar a cozinha
do local, mas daí não tem ponto, as coisas não fecham, né? Me lembrei de uma. Já passei por várias coisas nessa vida, né? Na qualidade também de advogado. Tinha uma situação onde a empresa ela era auditada, né, por uma cliente. A empresa cliente, ela visitava então a empresa fornecedora para ver se ela atendia os requisitos. Só que a empresa ela tinha tipo umas duas fábricas assim, tipo a Linda e uma que era tipo o Patinho Feio, tá? O que acontecia? Quando tinha essa fiscalização, eu sei que a gente teve que entrar com a reclamatória trabalhista. Quando tinha fiscalização, o que eles faziam? Quem trabalhava na Patinho Feio, não é o nome, tá? Patinho Feio, estou dizendo. Quem trabalhava na Patinho Feio, eles fechavam, deixavam tudo fechado, para não parecer que era o mesmo negócio, as pessoas nem saber. Só que lá não tinha nem banheiro. Os caras trabalhavam o turno sem banheiro e sem cafeteria, porque a cafeteria, na cafeteria, né, mas o refeitório, ele era todo no espaço novo. Então, aí o reclamante falou para mim assim, Rafael, a gente teve fiscalização, a gente ficou dias sem ter banheiro, sem ter nada. Aí a gente falava para o supervisor falava assim, vocês são homem, agora fazem sentado. Né? Para tipo usar uma garrafa, usar qualquer coisa que não podia, né, ninguém usar o banheiro lá, por causa que daí tinha que ter um bom resultado. Então, assim, ó, cara, estou falando Santa Catarina, não estou falando que às vezes você fala assim, não, professor, isso ali é numa mata lá com os índios. Não, cara, era aqui, né? Então, assim, passei por várias situações, né? Já passei por situação que uma vez eu conheci um senhor, ele tinha um filho, que o filho não era alfabetizado, um homem já de 30 anos, o cara não sabia nem ler nem escrever, e ele disse, não, quem recebe por todo o serviço sou eu. Né? Aqui na região, Santa Catarina, Vale do Itajaí. O que era? A gente tinha contratado, a gente foi contratar um pessoal para fazer serviço de roçar a área, mato e coisa e tal, e daí a gente buscou essa equipe, né? E daí eu li assim, falei, cara, né? Tem uns negócios assim que é punk, né? Não, realmente assim, né? Tô falando isso porque assim, ó, não sei qual é a realidade de vocês, né? Mas né, não sei, eu já vi algumas coisas, né? Às vezes você lida com alguém, o cara passou num concurso público, o cara morava na beira-mar, da beira-mar ele estudou que nem um cavalo, e daí ele passou num concurso top. Aí o cara vai analisar, mas o cara nunca viu dificuldade, né? Ele nunca viu uma situação assim que o cara dá uma contada final do mês para comprar uma coisa diferente para comer, ou até para comprar o básico, né? É o cara que fala, já vi, cara, já vi umas coisas assim que não dá para acreditar. O cara falou assim, não, se o cara precisa de dinheiro, por que ele não vai trabalhar? Aí fala assim, o cara não consegue oportunidade, o cara não, as pessoas hoje em dia estão contratando o cara com segundo grau, o cara não sabe nem ler. Não, vai trabalhar. Então, não sei, né? Não sei, as portas para o cara se abriu, ele acha que para todo mundo ele podia ter passado pela porta. Só que tem gente que não consegue nem ver a porta, né? Possibilidades de adaptações, reformas, flexibilidade do imóvel, limite de carga do imóvel e o preço do metro quadrado. O que a gente começa a avaliar aqui na situação atual é o seguinte: ou uma situação de ampliação, ou a situação atual, né, dependendo da localidade, você tem um custo maior do metro quadrado, vai fazer com que às vezes você escolha por ter outras localidades, né? O que a gente observa, ó, pensando, né, dependendo do negócio que vocês queiram montar, o que acontece? Atualmente você tem tipo, vou pegar por exemplo assim, a lojas Renner. Loja Renner não tem um grande estoque. A mercadoria vai do fornecedor, já sai nas araras, já vai direto para a loja. Por quê? Porque não faz sentido a loja ter um estoque gigantesco lá para trás, pagando num espaço de shopping. Então, o máximo de espaço disponível para as pessoas visualizarem. Tá? Da mesma forma, você tem várias outras lojas que eles não têm. E se você pensar num estoque, você não vai ter o centro de distribuição no centro, você vai ter o centro de distribuição numa área interessante, né, a posição geográfica dela, e também com um custo mais barato do que centro. Também, aqui entra a ideia, né, se vale mais a pena comprar ou locar,
vai depender da análise, se é mais interessante comprar ou locar, sendo que é possível fazer algo chamado Build to Suit. Build to Suit, o que é? É você fazer um contrato de longo prazo, onde você exige, então, que a construção seja conforme o seu objetivo, né? Por que a pessoa vai fazer? Porque ele vai ter um contrato lá de 20 anos de aluguel. Então, o cara calcula, vale a pena fazer. E para quem vai alocar, não precisa fazer esse desembolso, né? O negócio dele é vender um determinado produto, não é construção ou não é ter ali o galpão. Por exemplo, vou falar então, né? Por exemplo, se vocês pesquisarem a respeito das Casas Bahia, vocês vão ver que os imóveis da Casa Bahia não é da Casa Bahia. Já viram isso? Os imóveis da Casa Bahia são todos locados. Sabe quem que é o proprietário dos imóveis da Casa Bahia, que é um grande empresário, coisa e tal? O antigo dono da Casas Bahia, tá? Então, assim, ó, o antigo dono da família Klein, né? Eles abriram, não sei em que momento, mas eles abriram lá na Bolsa de Valores, os imóveis das Casas Bahia são locados, e o locador é a família Klein. Então, assim, além de ele ter vendido e ter ganhado um bom dinheiro com a venda e tudo mais da Casa Bahia, ele ainda ficou com a locação. Ó, vocês são administradores, são inteligentes, né? Sim, baita negócio, né? Ele não tem o risco do negócio, o negócio já foi lá. Várias pessoas têm as ações, né, da Casas Bahia, e o cara fala assim: ó, tá aqui a Casas Bahia. Não, cara, a Casas Bahia é um locado, é um negócio. O que a gente está falando aqui, o valor de mercado é do negócio, é quanto que ela consegue agregar, né? Limite de carga do imóvel, não sei se vocês sabem, se a gente já conversou, se algum colega já comentou, é a questão do peso por metro quadrado. Quando você constrói, você tem um limite de carga por metro quadrado. Isso significa que você não pode, do nada, chegar e fazer uma baita piscina no seu apartamento, né? Pode ser que vai, com certeza, né, a profundidade da piscina vai exceder o limite de carga e você pode fazer com que o prédio todo caia, né? O professor pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Acho que foi em São Paulo, que eles foram fazer uma reforma e eles pegaram eles queriam fazer, tipo, para botar as vigas, sei lá o que era, e eles pegaram e levaram tudo o primeiro pavimento. Ultrapassaram o limite de carga e o prédio cedeu, caiu, assim, acho que eram poucos andares, assim, era tipo como se fosse um... Pesquisem, tá? Bem interessante. E teve uma situação do meu cunhado, que meu cunhado foi chamado para ver um imóvel. E eles queriam tentar entender o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? É o seguinte: o cara num pavimento, no imóvel que era todo dele, num pavimento ele pegou e botou um monte daqueles arquivos, sabe aqueles arquivos, com as pastas suspensas, pesados, e eles estavam inclusive empilhados. Aquilo era um peso tão grande que estava fazendo toda a estrutura rachar. O cara falou: pelo amor de Deus, tu tira isso aqui, tipo, desempilha isso aqui do jeito que tá, tu vai derrubar tudo, né? Então isso é a ideia do limite de carga do imóvel. Por isso que quando a pessoa quer decidir por botar uma piscina, comprar um apartamento de cobertura, ele tem que confirmar com a engenharia se é possível, né? Se foi projetado ali para ter esse limite. Não adianta o comercial querer fazer se a engenharia não projetou. Então vai depender como é que foi feito o cálculo da estrutura. Beleza. O levantamento da situação atual também envolve, né, o formato e a amplitude das salas, a medida e a quantidade dos móveis e equipamentos, né? Aqui, como sugestão, eles vai preparar miniaturas de acordo com a escala da planta baixa, para você ver, né, os espaços para identificar. Aqui tem um negócio bem bacana que foi feito pela construtora Mendes Cibara. A construtora Mendes Cibara, ali no Atlântico Shopping, ela, num determinado momento, ela vendeu apartamentos de um dormitório. O que ela fez? Ela pegou embaixo, no térreo do Atlântico Shopping, e ela colou no chão, como se fosse adesivado, assim, ó, todo o espaço do apartamento, com as imagens, assim, tipo, como se fosse uma planta baixa, no piso, colorido, super legal, bem lindo, assim. Aí você tinha a noção do tamanho do apartamento. Além disso,
O que que ela fez? Ela colocou tipo uns sofás, botou tipo assim alguns móveis assim, sabe? Para a pessoa ter a sensação de como é que seria o apartamento. E foi muito legal, porque daí as pessoas puderam, né, ter a sensação de estar dentro do shopping, tipo lá no pavimento térreo, né, lá onde fica o Papai Noel, coisa e tal, né, você tem a possibilidade de circular e andar no apartamento. Foi muito legal, foi muito aceito e vendeu muito bem daí. Eu também tinha a maquete do empreendimento, era o Jardim das Águas, o empreendimento que era de Itajaí. Ah, então, né, só que aqui ele dá um exemplo assim, você pegar a planta baixa, faz umas miniaturas e começa a ver como é que ficariam as máquinas e equipamentos. Professor, eu consigo fazer hoje em dia pelo computador também. Beleza, tá? Dá para fazer pelo computador, pega o AutoCAD, né? A identificação e análise das atividades dos funcionários, o estudo do fluxo de trabalho, lembra do fluxograma, né? Então, os movimentos dos funcionários, o desempenho das suas tarefas, tempos de execução das várias operações, para entender como é que vai acontecer esse fluxo, onde que há os gargalos, adequação das máquinas e equipamentos, a aparência e ambiente proporcionado. Aqui tem alguns pontos que são trazidos pelo livro, como, por exemplo, ele fala temperatura do ambiente. Hoje em dia, talvez antes não, né? Talvez antes não. Mas hoje em dia, todo ar-condicionado, né, tem lá o digital, né? Você bota a temperatura no digital. Então, antes não, o cara botava no máximo do frio ou no quente, né? Ou ficava no meio termo, mas não tinha a temperatura em si. Hoje em dia, se eu disser que a temperatura ideal é entre 16 e 22, cara, 16 graus o cara tá congelando dentro do escritório, né? O cara vai de casaco, parece que tá indo para Gramado, né? Então, beleza, mas enfim, tá lá no livro, não vou cobrar de vocês qual que é a temperatura ideal, tá? Mas achei interessante colocar, né? Aí fala, ó, ele dá uma baixa umidade, né? O espaço vem ventilado, a preocupação com as cores. Eu não vou entrar aqui na questão das cores com vocês, que eu acho que a gente não vai nem ter tempo hoje, até pode comentar numa outra aula, que assim, tem cores que vão deixar com que você tenha uma sensação melhor no ambiente, tem cores que vão trabalhar muito mais a sua, né, deixar você mais ativo, sei lá, o mais, não vou dizer agressivo, o objetivo não é deixar a pessoa mais agressiva no ambiente, mas às vezes algumas cores mais fortes vão fazer com que você tenha, né, né, seja mais assim atuante. Ou cause irritação, né? Ou cause uma grande irritação. Tem cores que também são mais alinhadas, né? A questão, a área da saúde, outras vão favorecer ali o raciocínio, né? Aí eu acho que talvez vocês, quando tiveram alguma disciplina de marketing, se falou um pouco a respeito das cores, correto? Alguma pessoa deve ter falado a respeito de cores para vocês, né? Cores que favorecem ali o apetite, cores que favorecem, né? Ou cores que são péssimas ali para ambiente de trabalho. Foi falado sobre isso? Não. Então, né? Foi, ó, o Juan disse que foi. Né? Cores falaram uma vez, professor, sobre cores para ajudar a vender. O Zion falou Sim, bastante disso. sim, sim. Beleza, ó, o Juan falou em comportamento do consumidor. Então, você tem as cores ali que ajudam para vender, e daí eles vão falar também a respeito de cores para os ambientes também, e também falar a respeito tipo, de logotipo e tudo mais. Eu vou ver de a gente, quem sabe, conversa assim uns minutinhos antes da nossa aula que vem. O material também apresenta o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês? Os livros que tratam de organização, sistemas e métodos, eles vão trazer a questão dos tamanhos, né? Lembrando, acho que eu falei no comecinho da gravação, antes do intervalo, mas bom frisar aqui, né? Isso mudou muito, né? Hoje em dia o dono da empresa está lá no centro, todo mundo trabalha com a mesma mesa, até com uma proximidade maior, mas enfim, antigamente, né? Se pensava assim, para justamente você ter uma compreensão assim, né, a questão, ou até para demonstrar poder, né, falei a respeito da cadeira mais alta, o funcionário no nível mais baixo na cadeira. Então aqui, ó, presidente e diretores, tamanho da sala, 30 metros quadrados, sala de reuniões, assessores, salas de espera, né? Gerentes, tamanho das salas,
chefes e demais funcionários, né? Então, aqui ele traz aqui situações, né, que eu particularmente, né, acho que já caiu em desuso, tá? Tamanho das mesas, você tem as metragens ali, ó, para mesa, para armário, então você conseguiria distinguir, né, entre o diretor, entre o presidente, pela metragem, tá, dos móveis. Soluções alternativas, né, e uns cuidados. Bebedouros, né, cuidar para ter bebedouros, quem trabalha no chão de fábrica, alguma coisa assim, acesso, para não morrer de sede. Ou, não é questão de morrer de sede, questão de que o cara deixa de estar trabalhando porque o cara passa muito tempo no deslocamento para tomar uma água, buscar alguma coisa, né? A circulação principal, uma largura de no mínimo 2 metros para poder trabalhar, ter mercadorias. Corredores internos, né, de 85 a 1 metro. As medidas padrão podem ser alteradas de acordo com as características da empresa, recursos da empresa, natureza do trabalho desenvolvido na área, serviços médicos, arquivos, fotocopiadoras, bibliotecas, almoxerifados. Então, assim, aqui na questão do arranjo físico, você pensa em tudo, né? Por exemplo, eu vou ter uma central de impressão ou eu vou ter impressoras localizadas em vários pontos. O que é mais interessante? O que é mais viável? Né? Por quê? Porque dependendo onde ficar essa central de impressão, você vai ter que ter o deslocamento dos funcionários a todo momento. Não, então a gente faz assim, a gente organiza uma impressora, por exemplo, sei lá, tipo, banco lá tinha 2 gerentes, né, com mais, tipo, cada 6 pessoas ali uma impressora atrás, até para você não ter situação que você, né, acaba sendo moroso por causa disso, ainda com a possibilidade de mandar imprimir numa outra impressora se desse algum problema, alguma coisa, tá? Até porque, né, você não ter a impressora no momento e o quanto que você traz de retorno, né, é claro que tudo vai mudando. Por exemplo, hoje em dia, você, que nem eu já falei, né, você consegue fechar um contrato, alguma coisa pela internet, não precisa imprimir nada, não precisa nem falar com o gerente. Então as coisas vão mudando, pode ser que daqui a pouco você diga assim, nem preciso de tantas impressoras. Né? Precisava imprimir, assina, faz. Beleza, né? Biblioteca também, cada vez mais virtual, mas não espaço biblioteca, espaço almoxerifado. Agora eu vou mostrar para vocês algumas formas de layout, pensando em escritório. Então eu vou mostrar a imagem, depois eu volto aqui na alternativa, tá? Então eu tenho assim, ó, alternativa corredor, um exemplo aqui de layout, tá? Eu montei esse layout da seguinte, a ideia do nosso conteúdo da seguinte forma, pensando que vocês já tiveram uma disciplina com o professor Ismael, onde ele foi voltado muito para a questão da indústria. Então eu pensei, vou trazer algumas questões do arranjo físico, pensando tipo no escritório, né? Então, aqui, ó, layout corredor, você tem as equipes aqui trabalhando, né? E você tem aqui alguém aqui na entrada, tá? Assim, ó, cada um vai enxergando as coisas conforme a sua experiência, né? Assim penso eu, né? Então, por exemplo, nunca me esqueço um dia que eu vi uma figura e a figura mostrava, né, tipo uma coisa. Ele diz assim, ó, se você é de administração, de contábil, você está vendo aqui um gráfico. Agora, se você é da área médica, você vê de tal forma. Eu pensei, cara, é verdade. Então tá, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui que eu estou vendo aqui, ó, eu vejo uma agência do Banco do Brasil, comércio exterior, né, onde teria alguém aqui, você não tem tanto atendimento ao público e você tem as pessoas aqui divididas em grupos, tá? É claro que isso aqui você consegue trabalhar, inclusive, diferentes, mas para mim é uma agência que não tem tanto atendimento, tipo Banco do Brasil, né? Que daí você tem aqui uma portaria e esse documento aqui, depois ele é encaminhado aqui para alguém, né? Mas beleza, por isso que eu digo, tipo, isso o professor viu, ninguém viu isso aí, todo mundo vê outras coisas, mas beleza. Esse é o alternativa corredor. O que ele diz, ó? Incentiva as relações de grupo, porque o pessoal está aqui em grupos, ó, tá vendo, ó? Ideal para trabalho em pequenas equipes. Tem o gasto com as divisórias, perdão, e daí pelo menos, né, 5% desse espaço é perdido com essas paredes, tá? Só para deixar o pessoal ciente. A formação involuntária de grupo, você acaba às vezes, é bom porque o pessoal trabalha em equipe, mas com essas divisórias acaba formando grupinho, sabe? Aí tipo um grupinho não se dá tão bem com o outro, ou acaba, eles gostam tanto deles que acabam não falando tanto com o outro, né?
Interação em grupo é maior do que entre os grupos e é necessário cuidado na criação deles, né, dos grupos, para que depois não haja problema. O outro espaço, o aberto, né? Então, assim, ó, eu tinha aquele corredor, aqui eu tenho um espaço totalmente aberto, não tem as divisórias, não tem como fazer a tal dos grupos, as patotinhas, né? Poderia ser esse aqui lá do banco? Poderia, né? Também ser esse aqui, né? Assim, atendimento, o pessoal aqui e o pessoal trabalhando. Aqui, quando eu olho, não sei se acontece mesmo com vocês, mas parece para mim um telemarketing, né? Tá todo mundo aqui no telemarketing, aqui, ó. Desculpa, eu tô passando o mouse aqui no outro. Todo mundo aqui no telemarketing, aqui, né? E o cara aqui de supervisor, né? Aí o supervisor tá aqui olhando o pessoal trabalhando, tá? E esse é o espaço aberto. Grandes áreas, grande concentração humana, geralmente ocupa todo o andar, separa o espaço apenas para as chefias, ele favorece a comunicação, é almejado, né, ou é decidido por esse, quando as tarefas não exijam, né, a escolha, né, por isso, quando as tarefas não exigem grande concentração, é difícil o controle disciplinar, né, você tem um tagarela, olha, ele vai falar com outro, acaba tirando a concentração de todo mundo, por isso que diz assim, que é espaço que não exige grande concentração, e a chefia deve ficar de frente para os subordinados. Então, essa ideia que eu falei para vocês, do cara tá monitorando aqui e acompanhando, ó, tá olhando aqui o que todo mundo está fazendo. Outro exemplo aqui, o panorâmico, layout panorâmico. Então, tá vendo aqui, ó, tá todo mundo aqui, e aqui, ó, ele tá olhando para todo mundo aqui, ó, tá? Tá olhando para todo mundo. O que que diz? Uso parcial de salas individuais, cada um tem a sua sala individual, envolvimento do pessoal quando for necessário, as divisórias, elas são pela metade, mesas seguem o mesmo padrão, a diferença é na tonalidade, a supervisão, ela é discreta, mas ela é sim facilitada. Com isso, com a questão da meia divisória e tudo mais, se reduz o ruído e observações. Os funcionários podem ser resistentes a mudanças, pode levar à formação de grupos e existem variações deste modelo. Recomendações finais. Depois eu vou passar um extra para vocês, tá? Recomendações finais. Funções interrelacionadas devem ficar próximas. Aproximar as pessoas, né? Alguns cuidados, algumas, né? Como diz aqui, recomendações. Aproximar as pessoas que devem, né, possuir contato frequente, para que daí então não tenha que perder com o deslocamento. Serviços centrais e equipamentos muito utilizados devem ficar próximos aos usuários. Então, a pessoa precisa usar o scanner, a pessoa precisa usar a impressora. Se você for observar, quem tem que usar muito o scanner, hoje em dia tem uns scanners pequenos, que você tem, assim, o profissional está trabalhando, ele precisa escanear, ele já tem lá um pequeno scanner para fazer. Se ele precisar de um outro, ele usa um outro. Mas ali, para algumas atividades ali, ele já tem ali bem próximo dele, tá? Inclusive médicos, que o cara tem um scanner do lado. Por quê? Porque, sei lá, você chega com um documento, trouxe aqui os exames médicos, né, que foi solicitado, hemograma, sei lá, alguma coisa assim, trouxe. Aí o cara já pega, já bota ali, já escaneia tudo, já tem todo o arquivo, ó, tá? Super simples, super barato, um scanner desse aí, não demora, ele coloca assim as folhas assim, ó, o scanner pequenininho, bem discreto, puxa tudo, já tudo digitalizado, né? Aí não tem aquilo. Por quê? Porque se eu falasse comigo, né, entre nós aqui, você vai dizer assim, só um minutinho, doutor, posso mandar pelo WhatsApp? Manda pelo WhatsApp. Ou manda pelo e-mail, você tem tudo digitalizado, né? Agora, boa parte dos clientes, uma pessoa mais humilde, um senhor mais velho, basta tu tiver que esperar isso ali, não vai chegar nunca. Aí tu tem o tempo de tu mandar assim, não, vou passar para minha secretária, só que a secretária também tá. Ali não, você bota ali para escanear, vai conversando com o médico vai conversando com você, beleza. O trabalho deve seguir um fluxo contínuo e para frente, de preferência em linha reta. O mobiliário deve ficar em linha reta ou de forma simétrica, né? Vale a pena uma pesquisa depois no YouTube ali a respeito de simetria no ambiente para favorecer ali o clima, né? Posições angulares devem ser restritas à supervisão, né? Imagina que você coloca tudo em ângulo, o cara está distraído, ele dá umas topadas na mesa, se machuca, né? Uma batida ali na mesa.
A chefia em posição que facilite a supervisão, ou seja, a chefia numa posição que ele possa ficar monitorando a equipe. As salas particulares somente devem ser, né, quando for justificado o motivo da pessoa ter o isolamento. Chefias de alta hierarquia, tarefas com grande concentração ou de natureza confidencial. Então, eles devem ter ali uma privacidade. Separar as áreas com ruído. Os funcionários devem ficar, né, numa mesma direção. Áreas com contato de público devem ficar próximas à entrada. Balcões de atendimento ao público devem ter divisórias ou gavetas, né, para deixar, não ficar tudo sobre a mesa, bagunçado. O trânsito até a chefia não deve perturbar o trabalho. Espaço adequado às necessidades de trabalho e conforto. Usar áreas grandes e contínuas quando possível. Melhor a iluminação e supervisão, é o layout panorâmico, né, que nem a gente viu, meia divisória, a luz atende a todo. A iluminação deve atingir o posto de trabalho por trás e ligeiramente à esquerda, se o funcionário for destro, para não dar sombra, né? E, quando possível, utilizar profissionais especializados. Lembrando que uma época o pessoal utilizava sobre a mesa, sobre o tampo da mesa, vidro, né? E o vidro era utilizado, podia botar uns papeizinhos embaixo, e justamente para não estragar ou não machucar a mesa. Depois foi constatado que esse vidro, ele não era um vidro anti-reflexo, ele refletia e fazia mal para a vista. Então o cara bota o vidro, tem a luz ali por trás, acaba forçando a vista. Mas cuidado, né? Móveis e equipamentos com tamanho uniforme e mesma marca vão possibilitar maior flexibilidade. Se depois quiser remanejar, então se compra tudo, né, com o mesmo tamanho, tudo. Melhora a aparência e estética também. Reduz o custo de manutenção e o custo de compra. Também, né, a localização dos equipamentos pesados. Tomar cuidado com a capacidade de carga, não botar um equipamento que depois pode prejudicar a estrutura. Tomar o cuidado com a instalação dos equipamentos de segurança no combate ao incêndio, né, para uma situação de emergência, para que tudo funcione, e até para atender uma exigência da legislação. E aqui fala, né, aliás, não me lembrava que estava aqui, mas aqui diz, cuidado com o tampo da mesa com material reflexível. Lembra que eu falei que eu ia mostrar alguns exemplos de layout para a gente finalizar? Então aqui, ó, alguns exemplos de distribuição física, né, que é do Araújo, também um dos nossos autores. Ele traz a distribuição em C, onde os funcionários estão, aqui ó, os funcionários estão no centro e os clientes envolvem os funcionários. Distribuição em C, onde os funcionários envolvem os clientes. Eu vejo o seguinte, né? Muito tempo no banco, eu vejo tudo banco aqui, né? Então, assim, vem os clientes aqui, estão os funcionários aqui no centro para atender, né? Geralmente, tipo, aqueles atendimentos ali, o público, né? Aqui, ó, eu já tive agência que era assim, só que ela não era em C. Ela era como se fosse quase um L, ó. O cliente subia as escadas, ele vinha aqui, aqui estavam os caixas, e aqui a gente tinha as mesas de atendimento, e tinha uma área para trás. Tá? Mas exemplo aqui de formato de atendimento. Deixa eu voltar aqui. Aí no começo não existia, né? Depois tem aquele negócio de organizar a fila. Aí eu vivi para ver, né? Vivi para ver, né? O momento então que então eles começaram a botar a cadeirinha. Mas a pessoa não vai no banco para sentar. Se ele quisesse ficar sentado, ele ficava em casa, né? Mas aí botava a cadeira para a pessoa ficar sentada. E daí a pessoa sentava até ter a vez do atendimento, né? Graças a Deus vem toda a preocupação com o Código de Defesa do Consumidor para dizer quanto tempo que era o tempo, né, razoável, e a legislação também, né? Quanto tempo que era para o PROCON, né, quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor com o PROCON e a legislação, para daí dizer quanto seria o tempo razoável e para cobrar, né, uma maior celeridade. Eu estava passando hoje, e também até puxou o assunto do banco que eu estava passando hoje, passei na frente do sindicato dos bancários, e daí eles estavam lá falando de uma determinada instituição financeira que faturou não sei quantos bilhões, mandou 800 funcionários embora, e daí o sindicato deu umas dicas, assim, umas sugestões, já que ele estava faturando tão bem, e tinha assinado um acordo de que não despediria nenhum funcionário, e despediu 800 bancários.
e daí eles deram como sugestão, assim, tipo, atender melhor o cliente, né? Porque o cliente não quer lá ficar sentado, né? O cliente quer ser atendido. Aí chega lá na agência, não tem caixa, né? É tipo a Previdência, né? Aí o cara chega lá e não tem ninguém para atender. Pô, o cara quer ser atendido, o cara tem dinheiro lá, ou contribuiu, né? Distribuição em canto, então, clientes no canto, distribuição no canto, funcionários no canto e os clientes envolvem. Outro exemplo, acho que não passei aqui, né? Outro exemplo, disposição das mesas, ó, de uma em uma, em formato de uma em uma, aqui, ó, de duas em duas, aqui os funcionários estão de frente um para o outro, aqui eles estão, né, para não atrapalhar, né? Outros formatos aqui, ó, de duas em duas, né? Dá para pensar aqui em sala de aula, até fazer uns formatos diferentes. De 3 em 3. Teve uma quarta que eu gravei a aula da sala dela da faculdade, da Uniavan. E terças e quintas eu gravo a aula de lá. E eles agruparam as carteiras de 3 em 3, ficou bem interessante. Vou ver se na próxima aula eu mostro. Na próxima aula não, mas. Vou ver se eu bato uma foto e mostrar para vocês. Aqui um outro exemplo, então, de layout de escritório, só para que a gente conversasse ou pensasse, né, na organização do espaço físico com a ideia da planta baixa. Então, com a planta baixa, que eles pensaram, como é que fica a melhor forma, né, de organizar, fazer a sala de reuniões, entrada e tudo mais. É realmente bem bacana e bem importante. Legal? Pessoal, com isso, nós conversamos a respeito do arranjo físico, do layout, e a gente conseguiu concluir esse nosso conteúdo. Tirei ele da apresentação, vim aqui para mim. Eu vou parar a gravação, vou passar algumas considerações, mas no nosso dia de hoje, com o avançar do tempo, a gente não vai fazer nenhuma atividade. Então, se por um acaso alguém estiver assistindo esse vídeo agora e pensar assim, professor, será que o professor passou alguma atividade? Não, a gente já está praticamente no nosso horário, a gente não vai ter nenhuma atividade. Na aula que vem a gente conversa mais sobre o assunto e, obviamente, na aula que vem a gente também vai conversar sobre assuntos novos, tá bom? Vou parar a gravação, vou passar mais alguns recados.